Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Diácono Fábio, que está falando com vocês. Gostaria de deixar aqui uma breve palavra de Deus. Estou aqui com meu filho, Caleb. Ele é um pouco tímido, mas ele vai saudar vocês também nessa noite. Caleb. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu gostaria nessa noite aqui de deixar algo da parte de Deus para as vossas vidas. Sei que posso até ser criticado por o que irei falar nesta noite, mas eu quero esclarecer algo que muitas pessoas têm dúvida acerca de quem realmente nós devemos prestar o nosso culto, a quem realmente nós devemos adorar, a quem realmente nós devemos reconhecer como o único que pode nos salvar. Mas muitas pessoas, infelizmente, colocam a religião acima da Bíblia. E nós sabemos que este livro é a Carta Magna que rege as nossas vidas. Este livro, ele contém a verdade, ele contém a palavra do Senhor. E o que está escrito aqui, o que está escrito neste livro, nós temos que não apenas ler, mas meditar. E assim, tanto de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, ela tem um único objetivo: mostrar o reino de Deus, mostrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que veio a esta terra, que tinha um propósito, que tinha objetivo de resgatar o homem do pecado. Pecado este que lá atrás Eva e o seu companheiro Adão prevaricaram contra Deus, desobedeceram uma ordem direta de Deus. E este livro nos mostra que a desobediência nos leva a perecer, nos leva a fraquejar, nos leva por caminhos que parecem bons, mas o final é de morte. Porque a desobediência, ela provém do pecado. Você pecou contra Deus, você está desobedecendo a Deus. E a Bíblia é clara em dizer, lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, é a sentença. Tudo aquilo que você imagina ser natural, quando pessoas morrem, por exemplo, às vezes uma pessoa morre de um câncer, às vezes as pessoas morrem de velhice, às vezes a pessoa morre de um acidente, vários tipos de morte. E todas essas mortes, pasme no que eu vou dizer, é oriundo do pecado. Claro, estamos falando não somente da morte física, mas também da morte espiritual. E o pecado que o nosso amigo, nosso irmão Adão cometeu lá no passado, a desobediência, nos trouxe o castigo da morte física. Mas a mesma Bíblia nos traz uma promessa essa tal que nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, mesmo o pecado, a desobediência de Adão, causando em nossas vidas a morte física,
Jesus Cristo veio mostrar para nós que a morte física não pode nos barrar, não pode nos parar, porque o dom gratuito dele, a graça, tem se manifestado em nossas vidas, e esse dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foi isso que Deus deu para Adão lá no começo de todas as coisas, a vida eterna. Mas a desobediência mostrou a Adão que ele ia ter que passar por o processo da morte física. Mas Jesus veio mostrar que nem a morte física seria capaz de interromper os seus planos. Plano esses que era nos resgatar e nos levar para morar com ele no céu. Mediante a isso, a tudo isso que eu falei para vocês, a todas essas palavras escritas neste livro, eu quero vos dizer que somente Jesus, somente Ele, nós devemos dar o nosso louvor, a nossa glória, a nossa exaltação, somente a Ele, o nosso aleluia, somente a Ele. Porque temos a ciência que se não fosse por Ele, nós não teríamos mais uma segunda chance. Nós não teríamos. Porque em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. No Antigo Testamento, você que é religioso, você que tem uma Bíblia, se você ler de Gênesis até Malaquias, que é o último livro da Bíblia, você vai ver o projeto de Jesus Cristo para resgatar o homem. Como que Jesus tinha se manifestado no Antigo Testamento? Por tipos. De várias formas ele tinha se manifestado, mas somente na nossa dispensação. Na nossa dispensação foi que ele se manifestou em carne e osso. E ele pôde mostrar para nós que os sofrimentos dessa vida, as lutas dessa vida, não pode parar o projeto real de Deus, que é fazer com que nós vivemos em paz, vivemos com Cristo, moramos na glória, moramos no céu, pois essa foi uma das promessas dita por ele em João 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Este é o verdadeiro projeto de Deus, aonde Jesus estiver, que nós estejamos também. E nós sabemos que Ele está no céu, ao lado do Pai. E esse é o projeto dele para nossas vidas, nos levar para o céu. Mas aí você pode dizer assim: mas a morte física não vai parar esse projeto em nossas vidas? Jesus mostrou que não. Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi para o Pai. Nós também temos essa promessa de nos morar com o nosso Pai Celestial. Mas de que maneira, você pode me perguntar, de que maneira que nós vamos morar com o Pai se nós iremos morrer? A Bíblia fala que nós vamos ressuscitar? Sim. A Bíblia fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão primeiro. Mas nós, que seremos arrebatados vivos, então nós temos uma grande chance de sermos arrebatados vivos. Aí você pergunta assim para mim: mas esse corpo sofrido que eu tenho,
as lutas, as cicatrizes que eu carrego, a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz que este corpo mortal será transformado. Continua dizendo assim: quando isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Quando isto que é mortal se revestirá da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Aleluia. Deus tem um projeto para mim e para a tua vida. Eu fiz esse rodeio todo para te dizer uma coisa: somente Jesus pode te salvar. Não adianta você recorrer, aí vem a polêmica da história. Não adianta você recorrer a Buda, e desculpe aos budistas, que acreditam em reencarnação. Me desculpe aos seguidores de Maria, aos seguidores de Padre Cícero, Frei Damião. Me desculpe aos seguidores de Maomé. Me desculpe os seguidores de Allan Kardec. Me desculpe os seguidores de Russell, o líder das Testemunhas de Jeová. Me desculpe Joseph Smith, o líder dos Mormons. Me desculpe você que segue alguém e acha que esse alguém pode te levar para o céu, pode te dar a vida eterna. Me desculpe. Somente Jesus pode levar para o céu. Somente Ele, está escrito aqui na sua palavra. Mas de que forma nós vamos morar no céu? Se nós nos rendemos a Cristo. Se nós adorarmos somente a Cristo. Se nós demos graça somente a Cristo. Talvez você me pergunte nesse momento: mas eu não adoro Maria, mas eu não adoro Maomé, mas eu não adoro Buda, mas eu não adoro Joseph Smith, mas eu não adoro Tales Russell, mas eu não adoro Cícero do Juazeiro, mas eu não adoro Iemanjá da Bahia, Bom Jesus da Lapa, eu não adoro Frei Damião, apenas eu tenho consideração por ele. Tudo bem. Assim como eu tenho um retrato da minha mãe, do meu pai. Talvez você esteja falando isso agora. Mas uma coisa é você considerar, uma coisa é você honrar, outra coisa é você glorificar essas pessoas. Outra coisa é você ter essas pessoas como deuses. Mas eu não tenho como Deus, eu apenas considero. Mas as tuas palavras denunciam os teus atos. As tuas palavras mostram realmente o que você está fazendo. Então, muito cuidado com o que você fala. Porque quando você pronuncia algo para alguém, você pode estar adorando este algo, você pode estar adorando esse alguém. Eu quero ler apenas um versículo que está escrito no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. No capítulo de número 11 e no versículo de número 27. A palavra de Deus, ela é clara, preste muita atenção. Se você tem uma Bíblia na sua casa, se você tem uma Bíblia aí empoeirada em cima da sua estante, guardada no meio de suas roupas, em qualquer que esteja a sua Bíblia, pegue ela agora. Não apenas leia, medite no que a palavra de Deus está falando. Lucas 11 e 27 diz assim: a exclamação de uma mulher. O texto nos diz: ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão
exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Esta mulher, observando Jesus, ao invés de ela glorificar a Jesus, ao invés de ela usar a sua boca, a sua língua para glorificar, ela preferiu glorificar aquela que concebeu a Jesus. Ela preferiu glorificar aquela que deu à luz a Jesus. Ela preferiu glorificar os seios daquela que amamentou a Jesus. Aí no versículo seguinte, Jesus dá uma resposta bem clara para ela. Jesus coloca Maria no mesmo patamar que você. Não pode falar isso, irmão Fábio. Porque Maria está um patamar muito acima de nós. Isso é você que está falando, mas a Bíblia não fala isto. Jesus, o filho de Maria, colocou a sua mãe no mesmo nível que você. Que você, entre aspas, você que glorifica o nome de Jesus, você que adora Jesus, você que entregou a sua vida realmente para Jesus, Jesus coloca Maria no mesmo patamar que você. Olha o que o versículo 28 do mesmo capítulo 11, do mesmo livro de Lucas, diz assim: Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus colocou aqueles que ouvem a palavra de Deus, e as guarda no seu coração para não pecar contra ele. Jesus colocou essas pessoas no mesmo nível que Maria, ou até superiores. Quando a mulher disse: Bem-aventurado a mulher que te concebeu e os seios que amamentaram a ti, ele deu a resposta clara e disse: mais bem-aventurado do que esta mulher que me concebeu, do que essa mulher que me amamentou, do que esses seios que me amamentaram, é aquele que ouve a palavra do Senhor e as guarda. Preste muita atenção neste versículo, Lucas 11, do 27 ao 28. Guarda bem ele na tua mente. Medita nesta palavra de dia e de noite, porque dela são o caminho para o céu. Amados e queridos irmãos, amados e queridos amigos, medita nessa palavra, porque Deus ele tem algo grande para a tua vida. Eu não estou falando de bens materiais, mas os sinais acompanham os que creem. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Através da sua vida, Deus quer abençoar outras pessoas. Não esqueça disso. Medita nesta palavra. Ouve esta palavra. Guarda esta palavra. Amém, amados? Deus abençoe as vossas vidas. Acabei de chegar de um culto maravilhoso, onde Deus falou grandemente comigo. Onde o pregador que nos trouxe a palavra do Senhor ali, ele leu um versículo no livro de Mateus, onde diz que todos os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Não, mas eu já perdi meus cabelos. Não importa. Não, mas eu tô careca. Não importa. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. E a palavra do Senhor foi falada ali naquela noite. Aquele que guarda a minha palavra, aquele que medita na minha palavra, aquele que ouve a minha palavra, destes não se perderá nem um fio de cabelo sequer, porque Deus é quem te guarda. Amém?
Fique com essa palavra, Deus te abençoe e em breve traremos outra breve palavra ao teu coração. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.